Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém, gente? Nós já celebramos, agora nós iremos celebrar, não é? Já celebramos ao Senhor, já cantamos louvores, agora nós iremos celebrar, refletir acerca da palavra de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Eu quero pensar com você, meditar com a igreja, nesse tema que está logo aqui atrás de mim. Três vozes que ecoam. Existem três vozes que ainda ecoam, que ainda continuam ecoando ao longo dos anos. A despeito do tempo em que a Bíblia Sagrada foi escrita, compartilhada, ela continua ecoando ainda ao longo da eternidade para a glória de Deus Pai. Você já abriu a sua Bíblia em Apocalipse? Eu tenho aí uma saída onde fica Apocalipse para você. Quando você achar, diga assim, glória a Deus. Se não achar, pera um pouquinho. Difícil, né? Fosse Obadias, Naum, aí daria um revertériozinho, mas... Apocalipse capítulo 1 diz assim, meu irmão, minha irmã. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está o quê, meus irmãos? Próximo. Palavra do Senhor e que, portanto, Ele nos abençoe e ministre ao nosso coração. Amém, irmãos? Obrigado, Alexandre Xandão. Antes de qualquer coisa, antes de avançarmos na palavra, eu preciso compartilhar com você, ou lhe ensinar, o que é o Apocalipse. Não basta só ler o Apocalipse, eu preciso compartilhar com você o que é o Apocalipse, as diretrizes do Apocalipse. Dizer para você que não existe só um Apocalipse, dizer para você que existem outros materiais no que tange a ser apocalíptico. O livro do Apocalipse é uma revelação. O João diz lá na introdução, revelação de Jesus Cristo. Bom, o livro do Apocalipse é uma revelação e tem a ver com uma preposição grega que tem por finalidade desvendar, revelar, trazer à tona. Então, quando você olha a priori para o Apocalipse, no caso, o de João, você precisa entender que a dinâmica, a ideia é trazer à tona, é trazer a revelação, é trazer às claras aquilo que, porventura, a igreja daquele presente século, nós que estamos inseridos em outro século, precisamos entender acerca dessa literatura. Bom, estamos diante de uma literatura profética, uma visão profética, porém do sim e ainda não. O Apocalipse é um livro do sim e do ainda não. Do sim por quê, pastor? Porque existem coisas que já aconteceram, do sim. Mas existem coisas que ainda não aconteceram no tempo do João e que está para acontecer na nossa geração ou também ainda não. Pode ser que a nossa geração pode ser que Jesus não volte na nossa geração. Eu digo que eu gostaria de ver Jesus voltar na minha geração. Deve ser uma coisa muito legal experienciar tudo aquilo que eu preguei ao longo desses anos, ver o meu Redentor voltando para buscar a sua igreja. Irmão, deve ser uma coisa muito legal. A minha cabeça, Érica, ela funciona como desenho. Embora eu seja péssimo para desenhar, mas eu tento desenhar um anjo com um chofar, com uma trombeta, tento desenhar umas notas musicais, ele tocando um chofar, não sei que som ele vai tocar, mas é uma convocação, e a igreja subindo, coisas fenomenológicas acontecendo, eu falar assim, caraca, que negócio legal, eu estou salvo, deve ser uma coisa legal. Eu gostaria de ver a irmã Marlene lá. Irmã Marlene, eu tenho certeza que é a irmã, eu vou ver lá. Lá em casa a gente brinca, a gente tem certeza que nós iremos ver a Genaí lá.
A gente brinca, irmã Janaí, que se a gente chegar no céu, não te ver lá, está na hora de a gente voltar, é outro céu. Porque a irmã Janaí é quem a gente gosta, né? Assim como a gente gosta de outras pessoas, é que a gente brinca muito lá em casa. Então, se chegar no céu, eu não ver você lá, Eric, eu falei, pô, eu bati no lugar errado, porque o céu é lugar de gente boa, não é verdade? Então, eu falei assim, caraca, que legal. Eu quero te ver lá também, David. Se o David não estiver lá, com essa camisa do Bahia, irmão, tá torcendo pro Bahia? Mas se o David não estiver lá, não tem graça. Deve ser uma experiência muito legal, a gente poder ver o nosso Senhor Salvador voltar. Mas pode ser que não aconteça na nossa geração. Pode ser que aconteça na geração do Lemuel. Pode ser que aconteça na geração dele. Pode ser que aconteça na geração da Belinha. Pode ser do Samuel. Pode ser, mas pode ser também que não aconteça. Agora, sobretudo, querido, querida, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a manter a nossa fé centralizada nele. Que nós venhamos a cada dia da nossa caminhada cristã a estar com o nosso azeite pronto, porque num fechar e abrir dos olhos, ele vai voltar. Num fechar e abrir dos olhos, ele pode voltar para buscar a sua igreja. E se não tiver azeite, se não tiver prudência, se não estivermos ligados, a gente vai ficar para contar uma história que não é nada legal. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de ranger dos dentes. Se tem ranger dos dentes, o negócio deve dar um nervoso lascado. Não é aquilo que Deus tem para nós. Então, o livro do Apocalipse é um livro do sim, do não, como também não é, irmãos, nós não podemos traçar o Apocalipse de uma forma limítrofe e resumi-lo ao futuro. O livro do Apocalipse não é só um livro do futuro. João está inserido num contexto, está inserido num tempo em que muitas coisas estão acontecendo, mas que porventura também poderiam acontecer. Por isso que eu estou aqui tensionando que é o livro do sim e é o livro do ainda não, como também não é um livro só do futuro. O livro de Apocalipse de João foi escrito a fim de ser lido nas igrejas. Muito mais do que ser encarado como um livro de terror, devido às imagens, simbolismo, é um livro de esperança. Tem igreja, tem pastor, desculpa aí, que não gosta de ler Apocalipse, que não gosta de ensinar Apocalipse, porque é preguiçoso. Porque é complicado estudar. Então, se vai dar trabalho, a gente não faz. Então, tem muito lugar que não toca no Apocalipse, tem muito líder que não mexe no Apocalipse, porque é complicado, é delicado, tem que estudar. Não dá para ficar com a primeira visão, você tem que entender os Apocalipses, tem que entender como funciona Daniel, você tem que entender como funcionam alguns livros apócrifos, você tem que ter noção do livro de Enoque, você tem que ter noção de um todo. Então não dá para você ler o Apocalipse na primeira tacada e pregar, porque a coisa é complicada. Então, se dá trabalho, a gente não lê, porque a gente não gosta de ter trabalho. E a Bíblia é cheia de coisa que dá trabalho. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, a besta que sobe disso, a besta que emerge daqui, e o dragão daqui a colar, meu Deus, é simbolismo, mas não é um livro de terror. Você precisa entender que o Apocalipse, querida, é um livro de esperança. Quando você olhar, a minha proposta nessa noite é que a partir de hoje, no nome de Jesus, você possa olhar para o Apocalipse de uma forma diferente. Que o Apocalipse, a partir de hoje, possa ser para você um livro de esperança, um livro daquele que prometeu voltar, voltará. Um livro que nos arremete à possibilidade de estar com Deus, de morar com Deus. Então, sobretudo, aquilo que a gente vê não é para trazer terror, mas é para trazer paz e esperança para o coração da igreja. Essa era a vontade de João. Bom, o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, 7 cidades reais, não simbólicas. Quando você estuda um pouquinho o período da igreja, patrística, escolástica, quando você mexe um pouquinho nesse enredo, alguns estudiosos, eles entendiam e diziam que as igrejas eram períodos. Essas igrejas da Ásia eram períodos da igreja. Não, essas igrejas de fato existiram. Elas não são simbólicas, elas são reais. E que, sobretudo, aponta para uma série de desafios que aquela igreja estava vivendo em cada região. Então havia desafios, haviam coisas acontecendo ali e um bizu do pastor. Não fale mal da igreja. O único que tem poder para falar mal da igreja é o dono dela.
Quando a gente fala mal da igreja, nós estamos falando da noiva dele. Então, cuidado com quem fala mal da igreja. Cuidado se você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva dele. Quando você vê nas igrejas da Ásia, você vai ver dizendo que ele conhece as obras dela. Ele sabe quem aquela igreja é. Ele sabe que ela tem fama de vivo, mas está morto. Ele sabe, ele conhece a igreja. Então é aquela questão, não precisa falar mal do meu filho, eu sei quem ele é. Então, assim, aquela igreja, ela é coordenada. Aquela igreja ela é pastoreada por um pastor que sabe muito bem quem aquela igreja é. Não nos compete falar mal da igreja. Bom, acredito que você sabe, se você é um leitor do Apocalipse, João é levado aos céus e lá ele observa, como o céu funciona, Rodrigo Oliveira. Quando João é elevado, quando João tem uma experiência indubitavelmente fenomenológica, João ele vê como o céu funciona. E deve ser uma experiência muito legal. Tem alguns lugares que a gente tem uma experiência transcendental e eu não posso privar a oportunidade do culto, porque culto nem sempre é aquela questão centradinha, aleluia, glória a Deus. Tem lugar que é assim, né? Você vai dar um glória a Deus, a pessoa vai, irmão, menos, nós somos batistas, né? E você fica até constrangido. Mas tem lugar que as pessoas são arrebatadas. Aí se você for curioso igual a mim, fofoqueiro não sou mais fofoqueiro não, sou curioso. Se você for curioso, você vai perguntar assim, irmão, tu foi para onde? Ele vai falar assim, não sei. Mas não foi arrebatado? Fui, mas fui para onde? Não sei. Ele vive uma experiência que ele não sabe para onde foi. Ele só sabe que foi. Lembra daquele, eu não sei, só sei que foi assim. Lembra do Chicó? Só sabe que foi assim. Mas João, ele é arrebatado e lá ele vê como o céu funciona, irmão Edson. Ele vê as diretrizes, ele vê seres, ele vê vários animais e, mais interessante, querido, tem um culto acontecendo ali. João, ele tem uma experiência que talvez daria medo para mim e para você, porque às vezes a gente tem uma experiência com Deus que é meio medonha. Tu sente umas coisas assim, falando, poxa, hein? Sabe quando tu sente uma presença diferente do teu lado? Te dá medo. João viu uma coisa meio estranha. João está vendo seres, está vendo animais, e está vendo como o céu funciona. Do capítulo 4 ao capítulo 11, coisas lindas acontecem, irmão Nizam. No capítulo 11, João, aleluia, ele está vendo a Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo entronizado. Um culto está acontecendo. João vê o trono, os 24 anciãos e os seres entoando a Kedushá. Santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos celestiais, aquele que era e aquele que virá. Que experiência maravilhosa. Ajuda assim, diga assim, santo, 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 diga. É o Senhor, o Deus dos exércitos celestiais, que era e que virá. Nada mais, nada menos que João está tendo a mesma experiência de Isaías no capítulo 6, que ele diz, santo, santo, santo. Aquela experiência foi tão visitadora, foi tão tremenda que João e Isaías, eles precisam se prostrar, precisam se consternar para glorificar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eles se prostram com amor, porque Paulo diz que a qualquer momento todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eu convido a você a se prostrar no amor, porque a qualquer momento você vai ter que se prostrar querendo ou não. Bom, o que acontece no céu, irmãos, era o que deveria acontecer na terra. João olha para o céu, olha para a terra e percebe que há um hiato, há um caos instaurado. Ele percebe essa relação estranha que a igreja, lamentavelmente, tem com o sistema de Roma. João olha para a igreja e olha para o sistema local, Atacísio, e percebe essa relação estranha. Lamentavelmente, pastor dizendo, lamentavelmente, nem todos que estão em Israel é israelita. Lamentavelmente, nem todo lugar que tem uma placa chamada igreja é igreja. Conta para ninguém não. Pode ser sinagoga de Satanás. Também. Então, João, ele olha para o céu, olha para a igreja e percebe que tem uma relação estranha. Por quê? Porque aquele contexto cujo qual está inserido,
João percebe que a igreja está com o sistema operante do momento, o sistema romano. Então João olha para aquele sistema romano, aquele sistema que engessa, aquele sistema que não louva a Deus, está vendo a igreja caminhar em linha tênue com aquele sistema. Ele escreve no primeiro século, ele está lá em Patmos, e escreve para as igrejas e descortina em seu tempo uma realidade que chegaria ao fim. João está dizendo para o seu contexto, meu irmão, minha irmã, que esse tempo, esse mundo não é a palavra final. Olha, um bisu do pastor para você. Esse tempo, esse mundo, esse contexto odierno, não é o final. Não pense você que esse mundo vai continuar assim. Isso a qualquer momento vai ruir. Esse mundo que a gente pensa que é tuti-tuti, é balada, é legal, é frenesi, isso vai ruir. João está tendo uma experiência, é o seguinte, olha, vocês precisam entender que esse mundo não é a palavra final. Jesus é o Senhor da história. E é justamente sobre essa afirmação que eu quero refletir com você diante do mundo que vivemos, diante de um mundo caído que deveria reproduzir na terra aquilo que é no céu, um mundo que caminha em linha tênue com o pecado, assim como era Roma, dragão em seu tempo. A gente, talvez, diante de uma leitura iconográfica bíblica, a gente acha que o dragão é isso que a gente vê nas telas, que a gente vê nos filmes. Não é por aí não. Há um sistema que engessa, que predomina e está engessando a vida espiritual de muita gente. Em seu tempo, João analisa Roma, um paralelo com o dragão. Existem outros sistemas também que tentam aprisionar você. Como eu disse, Jesus é o Senhor da história, que vai dar fim nisso tudo, mas também vai recompensar aqueles que andarem em seu caminho. Eu sempre digo aqui, aqueles que morrem com Cristo, da vida eterna toma posse. Se morreu com Cristo, já não chora mais aqui, mas está alegre no céu. Então, aqueles que morrem com Cristo, da vida eterna toma posse. Agora, João está dizendo que tudo isso vai ruir, tudo isso vai ser desfeito, mas ao mesmo tempo, João está dizendo que aqueles que andarem com Cristo serão recompensados. Aquilo que a gente vê aqui não é isso tudo não. O sistema vai ruir, a coisa vai pegar. Eu quero pensar com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, sobre 3 verbos que pulsam nesse texto. Existem 3 verbos aí, latentes nesse texto, e os verbos são acordar, analisar e arrepender. Você pode dizer comigo no 3? 1, 2, 3, diga acordar, analisar e arrepender. Só vocês, 1, 2, 3, diga. Leia comigo Apocalipse capítulo 14, agora a gente começa a palavra. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas, de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono de 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens, ofertados como primícias a Deus é o Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra. E toda nação, tribo, língua e povo, ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus, dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Que Deus nos abençoe nessa noite para a glória de Deus Pai. Quando olho para o texto, para o relato bíblico, a ideia que temos, meu irmão, minha irmã, é que o fim se aproxima. Eu não sei você. Quando a gente olha para os noticiários, para tudo aquilo que a gente observa na mídia, para aquilo que a Bíblia diz, a ideia que temos, todas as vezes que eu leio um texto bíblico, a ideia que eu tenho é que o fim se aproxima. O epílogo, o final se aproxima. A ideia que eu tenho é que, a qualquer momento, as cortinas irão se abrir. Mas também, a qualquer momento, elas irão se fechar. É notório, é óbvio e ululante. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que alguma coisa está para acontecer a qualquer momento. Diante de tantas coisas que temos visto ao longo dos anos, não nos restam dúvidas de que ele vem e que o fim se aproxima. Após enxergar o estado de bem-aventurança dos crentes no céu, João vê os eventos que ocorrerão imediatamente. João está vendo alguma coisa acontecer. É iminente, é rápido. Então, quando eu digo para você, irmãos, olha, vigia porque é rápido. A pressa de Deus, aspas, o momento de Deus é diferente do nosso. Nós trabalhamos sobre a cronologia. Deus trabalha sobre o cronos. Deus é atemporal, perdão. A gente olha para o cronos. O seu pastor fala muito, prega beça, já são quase 9 horas. Mas Deus não trabalha com 9 horas. Deus está acima disso. Então, pode ser que Deus venha agora 9h10, pode ser que seja amanhã, mas de uma certa forma nós entendemos que vai ser imediato. A gente só não sabe quando vai ser, mas que vai ser imediato. Então, João, ao mesmo tempo que ele olha e vê como os crentes estão felizes no céu, João vê os eventos que ocorrerão imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. João assiste 3 anjos, um time de 3 anjos, anunciando coisas estranhas que está para acontecer. Por isso o tema da minha mensagem. 3 vozes que ecoam. São 3 anjos emitindo sinais sobre coisas que estavam para acontecer no tempo de João, mas que ainda continua ecoando no nosso contexto. João, ele assiste um time de 3 anjos advertindo a humanidade perdida e convocando-nos a voltarmos para Deus, com fé genuína no Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. A primeira verdade, a primeira voz, a primeira advertência está no versículo 6 e 7 do 14 que lemos. Acompanhe comigo a leitura. E o Evangelho de João diz assim, olha: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, olha o que o anjo disse, irmãos: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do quê, meus irmãos? Chegou a hora do quê, meus irmãos? Do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira voz que é tensionada aí é a primeira voz, e cujo qual eu gostaria de pensar com você. O anjo vai dizer o seguinte, olha, acordem. O texto bíblico diz
que João está vendo um anjo e esse anjo está anunciando palavras sobre aqueles que habitam na terra. A palavra habitar no grego aí é a palavra katemai, que significa aqueles que estão assentados, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão vendo a vida passar, aqueles que estão dormindo de forma espiritual, aqueles que não querem dar confiança para as coisas de Deus. O anjo está dizendo o seguinte: acorda, porque o fim vem. A mensagem é muito clara, os homens, as pessoas estão sentadas, serenos, acomodados, como a vida segue. É aquele crente das 6. Você está vindo para a igreja, irmã Marlene, deve estar em Sepetiba, Nova Sepetiba deve ter o crente das 6. A irmã Marlene está indo para a igreja e uma vizinha fala assim: você ora por mim? Vocês oram por mim? É o crente das 6. Não quer confiança com as coisas de Deus, mas quer ser alvo da oração de Deus. Ela vem para a igreja, canta uma musiquinha bonitinha para Deus, ela gosta de receber uma oração, ela gosta daquilo que envolve a igreja, mas ela não se prostra diante de Deus, ela não se submete ao senhorio de Deus, ela não quer ter Jesus como seu Salvador, ela quer ter Jesus como seu abençoador. A palavra desse anjo é: acorda. As pessoas estão indiferentes, vendo a vida passar, despreocupados, desatentos e displicentes. As pessoas estão, meus irmãos, cercados na sua ignorância, estão comendo e bebendo como se o mundo, sistema, se resumisse aqui. A palavra de Deus diz que as pessoas estão se dando, estão casando e se dando em casamento, vivendo a vida como se a vida se resumisse aqui. Seguem comendo, bebendo e buscando a felicidade em lugares passageiros, lugares vazios. Eu gosto de quando Pedro, irmãos, na possibilidade, esse texto para mim é literalmente abençoador. Pedro, quando se viu na possibilidade de se ver sem Jesus, Pedro se desespera e sai da boca dele um axioma. Ele diz o seguinte: para onde eu irei, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro entendeu que era impossível viver sem Jesus. Essa geração, ela precisa entender que fora Jesus não existe possibilidade de vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As pessoas estão buscando felicidade em lugares passageiros. As pessoas estão se iludindo com o sistema do mundo, com as luzes do mundo, com aquilo que diz o mundo. Aí você talvez fale assim: pastor, tudo para o Senhor é mundo, tudo para o Senhor é mundo, porque é a Bíblia que diz. E o mundo não é isso que a gente vê por aí, não. O mundo é um sistema que aprisiona você. O mundo não é isso que você está vendo, não. É um sistema que prende você, que aprisiona você e faz com que você venha ficar adormecido de forma espiritual. As pessoas estão vivendo a vida de forma dissoluta e banal. As pessoas não entendem que há um propósito vindo da parte de Deus através da sua palavra. A essas pessoas, o Evangelho de Jesus Cristo diz: acordem. As pessoas estão dormindo de uma forma espiritual, gente. Precisa ser desesperador para mim e para você. Nós precisamos ansiar a volta de Jesus. E eu digo para você, aqueles que são servos de Deus terão uma experiência maravilhosa, mas para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que não se prostram diante do Cordeiro, vai ser uma cena lamentável. Estou botando medo em você, não. Estou tentando fazer com que você acorde. Acordem. Até quando vai viver essa vida mundana e pecaminosa? Submeta-se à vontade de Deus. Pare de viver de forma banal e pífia. Deixe o Evangelho entrar em você. Deixe o Evangelho mudar a sua vida, irmão. Porque uma vez que o Evangelho penetra na nossa vida, a Bíblia diz que nós iremos nos tornar um novo homem, nascido de Deus para as coisas de Deus. Teremos experiência maravilhosa com Deus, poderemos contar com Deus. Ah, irmão, a vida espiritual nos possibilita experiências maravilhosas com Deus. Não dá, querido, para viver essa vida como se não existisse algo superior, algo transcendente. Como também não dá para acreditar que o inferno não existe. Eu preciso que você entenda, a partir de hoje, acorda no nome de Jesus. Talvez seja a palavra do desespero de um pastor para você, tal qual um pai ama um filho, que trouxe você aqui, e a palavra é no nome de Jesus. Acorda desse sono espiritual, meu irmão, porque o fim vem, o juízo vem, todos nós iremos comparecer
no tribunal e ele vai julgar segundo as nossas causas. E vai ser muito bom eu ouvir, você ouvir, venha bendito do meu Pai. Mas vai ser extremamente terrível ouvir da mesma boca, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que tipo de fala você quer ouvir? O que você quer ouvir naquele grande dia? Se o juízo for agora, porque pode ser. Se for agora, o que nós ouviremos? Para onde nós iremos? Será, irmã, amada da minha alma, será que você acredita mesmo que naquele grande dia, quando a arca estiver fechando, quando começar a gotejar, lembra de domingo passado? Quando começar a gotejar, você acha que vai dar tempo de você bater na porta da arca e falar assim, ô Noé, tem misericórdia de mim aí? Ô Noé, tem pena de eu, Noé? Tu acha que vai dar certo isso? Tu acha que vai dar para você grudar na perna do Rodrigo, o Rodrigo vai estar subindo? Tu acha que vai dar para grudar na perna do Rodrigo mesmo? Porque eu tinha um amigo que falava assim, esse negócio de Jesus aí, eu quero ir para o inferno. Eu falei, pai, que negócio é? Eu quero ir para o inferno, cara. Negócio de céu, o inferno é mais legal. O inferno lembra fogo. Fogo lembra churrasco. O churrasco lembra música. O inferno é legal. Aí eu falei, poxa, que fazem? Aí ele falou, não se preocupa não, quando tu subir eu grudo na tua perna. Ah, se fosse assim, irmãos. Ah, se fosse assim. Ah, se eu andasse a minha vida de forma banal e dissoluta, num sono espiritual, doentio, subiu, eu vou grudar na perna da Viviane e do Rodrigo, me leva. Ó, não é assim. Bem capaz de falar assim, ô pastor, sai daí, pastor, me larga, pastor, está amarrado. Se eu for pesando, então é provável conseguir trazer eles para baixo do que, né? Não é assim, irmãos. O juízo vem, o tribunal existe, o céu existe, o inferno também. O inferno não foi preparado para nós, mas para o diabo e seus demônios. Não se torne companheiro de viagem dos demônios. Você está ainda, amém? Aleluia. Mas há uma segunda voz que ecoa no texto. A Bíblia diz que a primeira voz do anjo ela é muito precisa. Ele diz, acorda, ele está anunciando a palavra para os habitantes da terra. Os habitantes da terra são aqueles que estão assentados e dormindo de forma espiritual. Mas há uma segunda voz, uma segunda advertência. Leia comigo o verso número 8. O texto bíblico diz assim, olha, um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu. A grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Ó, caiu. Aquela que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição, ela caiu. A Babilônia, preste atenção, a Babilônia representa o centro da sedução. Ela representa a capital da civilização apóstata dos últimos dias. Ela é a cidade da destruição, pois sempre seduziu as pessoas pela riqueza, luxúria e imoralidade. João está dizendo que o cálice do prazer será o cálice da destruição de Deus. Esse mundo também aprisiona muito através da luxúria. Esse mundo também aprisiona a pessoa através da riqueza. Como esse mundo também aprisiona as pessoas através da imoralidade. Ó, é prazeroso viver aqui nesse mundo. É prazeroso, porque tem tudo que a nossa carne gosta e quer e deseja. Mas João está dizendo que assim como Babilônia caiu, João está dizendo que esse sistema também vai cair. Somos convidados pela Bíblia a não tomarmos forma do mundo em que vivemos, os prazeres que ele proporciona, sabe, irmãos? Tanta gente moldada a este mundo, eu digo aqui pela milésima vez. Eu já disse para você que eu não sou fofoqueiro, eu sou curioso. Eu estou na Kombi vindo de Campo Grande para Santa Cruz. Aquela que tinha Kombi. Ó. Aí eu estou ali escutando um papo de duas irmãs. Ela falou assim, ó, semana que vem é aniversário da minha filha de 15 anos. Ela falou, que bênção, que bênção. A outra falou assim, daqui a um ano vai ser da minha filha também. Aí ela falou assim, mas o meu está mais próximo, da sua filha só ano que vem, né? Aí ela falou assim, minha irmã, mas se Jesus voltar? Que ele volte depois dos 15 anos da minha filha.
apegada às coisas desse mundo. É melhor ter uma festa de bodas com cordeiro do que uma festa de 15 anos terrena. Obviamente que é prazeroso você poder realizar um sonho de uma filha, é prazeroso. Mas a vida não se resume aqui. Ei, meu irmão, a vida não se resume aqui. Existe uma proposta melhor para você. Existe um caminho sobremaneiramente excelente para você. E esse caminho chama-se Jesus de Nazaré. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Amém. Como cresce o número de pessoas afastadas? Isso me deixa muito triste. Como cresce o número de pessoas afastadas? João está olhando para uma geração apóstata. Se apostatou, é porque outrora seguia um caminho e abriu mão do caminho. Eu fico abismado toda vez que eu leio a Bíblia, ou todas as vezes que eu leio a Bíblia e vejo o relato do apóstolo Paulo, quando ele diz que Demas me abandonou amando o presente século. Irmão, abandonar o apóstolo Paulo, o cara deve estar muito doido. O cara era de Deus. O cara era uma Bíblia falada. A essência do cara era a essência de Deus. E Demas se vê seduzido pelas coisas do mundo. Abandona as coisas de Deus para viver prazeres do mundo. Ei, eu digo mais uma vez para você, não troque o momento eterno por aquilo que é efêmero. Não troca a eternidade por prazeres do mundo, porque uma hora ou outra esse sistema vai cair, uma hora esse sistema vai diluir. O anjo, através da mensagem, nos convida a analisar. A voz desse anjo é: analisem, sejam inteligentes, olhem para as estações, irmãos. Nós temos aqui, nós temos inteligência. Basta você olhar para tudo que está acontecendo, analisar. O que está acontecendo não é obra do acaso, não é jogo de quebra-cabeça, não. Alguma coisa está acontecendo, o epílogo se aproxima, o juízo se aproxima. Use a inteligência no nome de Jesus, analisa. O anjo está dizendo o seguinte, gente, analisem. Como quem diz, analisem a vida que vocês estão vivendo. O tempo do fim se aproxima. Vai continuar vivendo dessa forma com que vives? O mundo cairá, assim como a Babilônia caiu. Esse mundo vai ruir. Babilônia caiu. O texto bíblico diz. Se a gente olhar para a Babilônia daquela época e olhar para a nossa Babilônia de hoje, irmão, olha, a coisa é 1000 vezes pior do que a gente está vendo naquela época. Quando você olha para o palácio da Babilônia, os prazeres que Babilônia oferecia, no tempo de Nabucodonosor, você olha lá para Daniel, você vai ver como é que a coisa funcionava. Daniel, diz a Bíblia, a gente falou sobre Daniel aqui, diz a Bíblia que Daniel não quis se contaminar com os manjares do rei, com aquilo que o rei estava para oferecer. Não é porque queria fazer regime, não. Aí um bizu para você que quer fazer jejum de Daniel e não sabe, fique esperto. Você vai emagrecer, vai ficar doente, jejuando uma coisa que você não sabe. Depois eu explico para você o que é jejum do Daniel. Vem para a escola bíblica dominical que você vai saber o que é jejum do Daniel. Não falo para deixar você curioso. Porque eu aposto com você que a maioria dos crentes que faz jejum de Daniel não sabe nem o que é. Mas jejum é porque é da moda. E a moda nos leva para o inferno. Cuidado com isso. Daniel, a priori, ele está inserido num contexto totalmente pagão. E o judeu tem 2 tipos de comida. Tem a comida trefá e tem a comida caché. Trefá ele não come, porque é proibido. Caché é aquilo que pode se comer. Então Daniel coloca no coração comer aquilo que foi instituído por Deus. É só olhar para trás, aquilo que Levítico fala. Aí eu sei que você adora um camarãozinho no azeite, aleluia. Eu sei que você adora um carrezinho com couve, oh, glória a Deus. É uma bênção. Mas a Bíblia fala um negocinho lá, depois você lê lá. Pastor, se eu comer, eu vou para o inferno? Não. Só vai para o céu mais rápido. Vai comer, você quer ir para o céu logo? Então pode comer, continua comendo, você vai para o céu mais rápido. Acho que é uma bênção, é bênção. Aquele camarão com azeite, irmão, aquilo é proparoxítona, aquilo é top. Aquilo é top. Mas há uma última voz que quero pensar com você e terminar a minha fala
nessa oportunidade. Versículo 9 ao 13 do texto que estamos lendo. Diz assim, olha, do 9 ao 13. Um terceiro anjo saiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça, versículo 11, do tormento de Deus, tais pessoas, a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para o todo sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus, dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. João está dizendo, irmãos, quem segue sem Jesus nesta vida, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. João está dizendo, para mim e para você, quem segue Jesus nesta vida, quem não segue Jesus nessa vida, e pensa como o mundo, marca da besta, olha como é que é interessante. Vou repetir para você. Pastor, está colocando um chip aí, a marca da besta? João está dizendo o seguinte, olha, quem segue sem Jesus nesta vida e pensa como o mundo, marca da besta. Aquele que pratica as obras do mundo, marca da besta nas mãos. Olha que coisa interessante, irmão Osvaldo. João está dizendo, quem vive nesse mundo sem Jesus, marca da besta. Quem vive nesse mundo sem Jesus e pratica as obras do mundo, marca da besta na palma das mãos. Ou seja, aqueles que se assemelham ao anticristo beberão da ira de Deus. Viverão para sempre atormentados no inferno. A terceira voz do anjo é: arrependam-se dessa forma de viver, do estilo de vida. Arrependam-se enquanto é tempo. João está dizendo que, em contrapartida, diz o texto bíblico, que os salvos desfrutarão da presença de Jesus. Os salvos desfrutarão da presença de Jesus. Os não salvos desfrutarão da presença de quem você sabe. É igual monografia. Quem faz faculdade, eu já passo pela monografia, aquilo não é legal. Monografia é tribulação, não é de Deus. A monografia você começa com 10. Conforme a pessoa for corrigindo, você vai perdendo ponto. Então, do 10, tu pode ir para 1,5. Do 10, tu pode ir para 0 com muita tranquilidade. O desejo do Senhor não é nos lançar no inferno. A gente que vai para lá sozinho com as nossas próprias pernas. 3 vozes que ainda ecoam. Acorda, minha gente. Analisa, minha gente. Se arrependam, minha gente. Porque o fim vem. E ele está próximo. Que Deus nos abençoe. Medita a sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar para a glória de Deus Pai.